Olá, concurseiro e concurseira, tudo bem contigo? Seja bem-vindo ao nosso canal Questões para Concurso. Hoje trouxemos o terceiro e último vídeo com o decreto número 8069 de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não deixe de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho de notificações. Sugerimos que você acompanhe a leitura. Bons estudos. Artigo 185. A internação, decretada ou mantida pela autoridade judiciária, não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional. Parágrafo 1º. Inexistindo na comarca entidade com as características definidas no artigo 123, o adolescente deverá ser imediatamente transferido para a localidade mais próxima. Parágrafo 2º. Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará sua remoção em repartição policial, desde que em seção isolada dos adultos e com instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 5 dias, sob pena de responsabilidade. Artigo 186. Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos, podendo solicitar opinião de profissional qualificado. Parágrafo 1º. Se a autoridade judiciária entender adequada a remissão, ouvirá o representante do Ministério Público, proferindo decisão. Parágrafo 2º. Sendo o fato grave, passível de aplicação de medida de internação ou colocação em regime de semiliberdade, a autoridade judiciária, verificando que o adolescente não possui advogado constituído, nomeará defensor, designando, desde logo, audiência em continuação, podendo determinar a realização de diligências e estudo do caso. Parágrafo 3º. O advogado constituído ou o defensor nomeado, no prazo de 3 dias contado da audiência de apresentação, oferecerá defesa prévia e rol de testemunhas. Parágrafo 4º. Na audiência em continuação, ouvidas as testemunhas arroladas na representação e na defesa prévia, cumpridas as diligências e juntado o relatório da equipe interprofissional, será dada a palavra ao representante do Ministério Público e ao defensor, sucessivamente, pelo tempo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10, a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá a decisão. Artigo 187. Se o adolescente, devidamente notificado, não comparecer, injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data, determinando sua condução coercitiva. Artigo 188. A remissão, como forma de extinção ou suspensão do processo, poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento, antes da sentença. Artigo 189. A autoridade judiciária não aplicará qualquer medida, desde que reconheça na sentença, inciso 1, estar provada a inexistência do fato, ou 2, não haver prova da existência do fato, 3, não constituir o fato ato infracional, 4, não existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, estando o adolescente internado, será imediatamente colocado em liberdade. Artigo 190. A intimação da sentença que aplicar medida de internação ou regime de semiliberdade será feita, inciso 1, ao adolescente e ao seu defensor, ou 2, quando não for encontrado o adolescente, a seus pais ou responsável, sem prejuízo do defensor. Parágrafo 1º. Sendo outra medida aplicada, a intimação far-se-á unicamente na pessoa do defensor. Parágrafo 2º. Recaindo a intimação na pessoa do adolescente, deverá este manifestar se deseja ou não recorrer da sentença. Seção VA, incluído pela Lei nº 13.441, de 2017, da infiltração de agentes de polícia para a investigação de crimes contra a dignidade sexual de criança e de adolescente. O artigo 190-A. A infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar os crimes previstos nos artigos 240, 241, 241-A, 241-B, 241-C241-D desta lei e nos artigos 154-A, 217-A, 218,
218-A e 218-B do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, obedecerá às seguintes regras, incluído pela Lei nº 13.441, de 2017, e inciso 1, será precedida de autorização judicial devidamente circunstanciada e fundamentada, que estabelecerá os limites da infiltração para obtenção de prova, ouvido o Ministério Público, e incluído pela Lei nº 13.441, de 2017, o 2, e dar-se-á mediante requerimento do Ministério Público ou representação de delegado de polícia. E conterá a demonstração de sua necessidade, o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas, incluído pela Lei nº 13.441, de 2017, o 3, não poderá exceder o prazo de 90 dias. Sem prejuízo de eventuais renovações, desde que o total não exceda a 720 dias e seja demonstrada sua efetiva necessidade, a critério da autoridade judicial. Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017, parágrafo 1º, a autoridade judicial e o Ministério Público poderão requisitar relatórios parciais da operação de infiltração antes do término do prazo de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo. Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017, parágrafo 2º, para efeitos do disposto no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, consideram-se, incluído pela Lei nº 13.441, de 2017, e inciso 1, e dados de conexão, informações referentes à hora, data, início, término, duração, endereço de protocolo de internet e IP, o utilizado e terminal de origem da conexão, e incluído pela Lei nº 13.441, de 2017, o 2, e dados cadastrais, informações referentes a nome e endereço de assinante ou de usuário registrado ou autenticado para conexão a quem endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão. Parágrafo 3º. A infiltração de agentes de polícia na internet não será admitida se a prova puder ser obtida por outros meios. Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017, no artigo 190-B. As informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará por seu sigilo. Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017, o parágrafo único. Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações. Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017, no artigo 190-C. Não comete crime o policial que oculta a sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos nos artigos 240, 241, 241-A, 241-B, 241-C e 241-D desta lei e nos artigos 154-A, 217-A, 218, 218-A e 218-B do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017, o parágrafo único. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017, no artigo 190-D. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada. Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017, o parágrafo único. O procedimento sigiloso de que trata esta seção será numerado e tombado em livro específico. Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017, no artigo 190, concluída a investigação,
Todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, juntamente com relatório circunstanciado. Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017, o parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados citados no caput deste artigo serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade das crianças e dos adolescentes envolvidos. Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017, seção 6ª da apuração de irregularidades em entidade de atendimento artigo 191. O procedimento de apuração de irregularidades em entidade governamental e não governamental terá início mediante portaria da autoridade judiciária ou representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar, onde conste, necessariamente, resumo dos fatos. Parágrafo único. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade, mediante decisão fundamentada. Artigo 192. O dirigente da entidade será citado para, no prazo de 10 dias, oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar as provas a produzir. Artigo 193. Apresentada ou não a resposta, e sendo necessário, a autoridade judiciária designará audiência de instrução e julgamento, intimando as partes. Parágrafo 1º. Salvo manifestação em audiência, as partes e o Ministério Público terão 5 dias para oferecer alegações finais, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo. Parágrafo 2º. Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de dirigente de entidade governamental, a autoridade judiciária oficiará a autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado, marcando prazo para a substituição. Parágrafo 3º. Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências, o processo será extinto, sem julgamento de mérito. Parágrafo 4º. A multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou programa de atendimento. Seção 7 da apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente. Artigo 194. O procedimento para imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção à criança e ao adolescente terá início por representação do Ministério Público, ou do Conselho Tutelar, ou auto de infração elaborado por servidor efetivo ou voluntário credenciado, e assinado por 2 testemunhas, se possível. Parágrafo 1º. No procedimento iniciado com o auto de infração, poderão ser usadas fórmulas impressas, especificando-se a natureza e as circunstâncias da infração. Parágrafo 2º. Sempre que possível, a verificação da infração seguir-se-á a lavratura do auto, certificando-se, em caso contrário, dos motivos do retardamento. Artigo 195. O requerido terá prazo de 10 dias para apresentação de defesa, contado da data da intimação, que será feita, inciso 1, pelo autuante, no próprio auto, quando este for lavrado na presença do requerido, ou 2, por oficial de justiça ou funcionário legalmente habilitado, que entregará cópia do auto ou da representação ao requerido, ou a seu representante legal, lavrando certidão, 3, por via postal, com aviso de recebimento, se não for encontrado o requerido ou seu representante legal, 4, por edital, com prazo de 30 dias, se incerto ou não sabido o paradeiro do requerido ou de seu representante legal. Artigo 196. Não sendo apresentada a defesa no prazo legal, a autoridade judiciária dará vista dos autos do Ministério Público, por 5 dias, decidindo em igual prazo. Artigo 197. Apresentada a defesa, a autoridade judiciária procederá na conformidade do artigo anterior, ou, sendo necessário, designará audiência de instrução e julgamento. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência parágrafo único. Colhida a prova oral, manifestar-se-ão sucessivamente o Ministério Público e o procurador do requerido, pelo tempo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10, a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá sentença.
Seção 8, incluída pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência da habilitação de pretendentes à adoção artigo 197-A. Os postulantes à adoção, domiciliados no Brasil, apresentarão petição inicial na qual conste, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência inciso 1, qualificação completa, e incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência 2, dados familiares, e incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência 3, cópias autenticadas de certidão de nascimento ou casamento, ou declaração relativa ao período de união estável, e incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência 4, cópias da cédula de identidade e inscrição no cadastro de pessoas físicas, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência 5, comprovante de renda e domicílio, e incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência 6, atestados de sanidade física e mental, e incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência 7, certidão de antecedentes criminais, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência 8, certidão negativa de distribuição civil, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência artigo 197-B. A autoridade judiciária, no prazo de 48 horas, dará vista dos autos ao Ministério Público, que no prazo de 5 dias poderá, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência inciso 1, apresentar quesitos a serem respondidos pela equipe interprofissional encarregada de elaborar o estudo técnico a que se refere o artigo 197-C desta lei, e incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência 2, requerer a designação de audiência para oitiva dos postulantes em juízo e testemunhas, e incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência 3, requerer a juntada de documentos complementares e a realização de outras diligências que entender necessárias. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência artigo 197-C. Intervirá no feito, obrigatoriamente, equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, que deverá elaborar estudo psicossocial, que conterá subsídios que permitam aferir a capacidade e o preparo dos postulantes para o exercício de uma paternidade ou maternidade responsável, à luz dos requisitos e princípios desta lei. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência parágrafo 1º é obrigatória a participação dos postulantes em programa oferecido pela Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da Política Municipal de Garantia do Direito à Convivência Familiar e dos grupos de apoio à adoção devidamente habilitados perante a Justiça da Infância e da Juventude, que inclua preparação psicológica, orientação e estímulo à adoção interracial, de crianças ou de adolescentes com deficiência, com doenças crônicas ou com necessidades específicas de saúde, e de grupos de irmãos. Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017, parágrafo 2º sempre que possível e recomendável, a etapa obrigatória da preparação referida no parágrafo 1º deste artigo incluirá o contato com crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar ou institucional, a ser realizado sob orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude e dos grupos de apoio à adoção, com apoio dos técnicos responsáveis pelo Programa de Acolhimento Familiar e Institucional e pela execução da Política Municipal de Garantia do Direito à Convivência Familiar. Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017, parágrafo 3º é recomendável que as crianças e os adolescentes acolhidos institucionalmente ou por família acolhedora sejam preparados por equipe interprofissional antes da inclusão em família adotiva. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017, no artigo 197d certificada nos autos a conclusão da participação no programa referido no artigo 197c desta lei, a autoridade judiciária, no prazo de 48 horas, decidirá acerca das diligências requeridas pelo Ministério Público e determinará a juntada do estudo psicossocial, designando, conforme o caso, audiência de instrução e julgamento. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência parágrafo único.
caso não sejam requeridas diligências, ou sendo essas indeferidas, a autoridade judiciária determinará a juntada do estudo psicossocial, abrindo a seguir vista dos autos ao Ministério Público, por 5 dias, decidindo em igual prazo. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência artigo 197, deferida a habilitação, o postulante será inscrito nos cadastros referidos no artigo 50 desta lei, sendo a sua convocação para adoção feita de acordo com ordem cronológica de habilitação e conforme a disponibilidade de crianças ou adolescentes adotáveis. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência parágrafo 1º a ordem cronológica das habilitações somente poderá deixar de ser observada pela autoridade judiciária nas hipóteses previstas no parágrafo 13 do artigo 50 desta lei, quando comprovado ser essa a melhor solução no interesse do adotando. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência parágrafo 2º a habilitação à adoção deverá ser renovada no mínimo trienalmente mediante avaliação por equipe interprofissional. Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017, parágrafo 3º quando o adotante candidatar-se a uma nova adoção, será dispensável a renovação da habilitação, bastando a avaliação por equipe interprofissional. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017, parágrafo 4º após 3 recusas injustificadas, pelo habilitado, a adoção de crianças ou adolescentes indicados dentro do perfil escolhido, haverá reavaliação da habilitação concedida. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017, parágrafo 5º a desistência do pretendente em relação à guarda para fins de adoção ou a devolução da criança ou do adolescente depois do trânsito em julgado da sentença de adoção importará na sua exclusão dos cadastros de adoção e na vedação de renovação da habilitação, salvo decisão judicial fundamentada, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017, no artigo 197-f. O prazo máximo para a conclusão da habilitação à adoção será de 120 dias, prorrogável por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017, capítulo 4 dos recursos artigo 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, com as seguintes adaptações, redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, e inciso 1, os recursos serão interpostos independentemente de preparo, ou 2, em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 dias, redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, o 3, os recursos terão preferência de julgamento e dispensarão revisor, incisos 4, 5 e 6, revogado pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência 7, antes de determinar a remessa dos autos à superior instância, no caso de apelação, ou do instrumento, no caso de agravo, a autoridade judiciária proferirá despacho fundamentado, mantendo ou reformando a decisão, no prazo de 5 dias, ou 8, mantida a decisão apelada ou agravada, o escrivão remeterá os autos ou o instrumento à superior instância dentro de 24 horas, independentemente de novo pedido do recorrente, e se a reformar, a remessa dos autos dependerá de pedido expresso da parte interessada ou do Ministério Público, no prazo de 5 dias, contados da intimação. Artigo 199. Contra as decisões proferidas com base no artigo 149 caberá recurso de apelação. Artigo 199-A. A sentença que deferir a adoção produz efeito desde logo, embora sujeita à apelação, que será recebida exclusivamente no efeito devolutivo, salvo se tratar de adoção internacional ou se houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao adotando. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência artigo 199-B. A sentença que destituir ambos ou qualquer dos genitores do poder familiar fica sujeita à apelação, que deverá ser recebida apenas no efeito devolutivo.
incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência artigo 199-C. Os recursos nos procedimentos de adoção e de destituição de poder familiar, em face da relevância das questões, serão processados com prioridade absoluta, devendo ser imediatamente distribuídos, ficando vedado que aguardem, em qualquer situação, oportuna distribuição, e serão colocados em mesa para julgamento sem revisão e com parecer urgente do Ministério Público. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência artigo 199-D. O relator deverá colocar o processo em mesa para julgamento no prazo máximo de 60 dias, contado da sua conclusão. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência parágrafo único. O Ministério Público será intimado da data do julgamento e poderá na sessão, se entender necessário, apresentar oralmente seu parecer. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência artigo 199-I. O Ministério Público poderá requerer a instauração de procedimento para apuração de responsabilidade se constatar o descumprimento das providências e do prazo previstos nos artigos anteriores. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência capítulo 5 do Ministério Público artigo 200. As funções do Ministério Público previstas nesta lei serão exercidas nos termos da respectiva lei orgânica. Artigo 201. Compete ao Ministério Público, de inciso 1, conceder a remissão como forma de exclusão do processo, ou 2, promover e acompanhar os procedimentos relativos às infrações atribuídas a adolescentes, ou 3, promover e acompanhar as ações de alimentos e os procedimentos de suspensão e destituição poder familiar, nomeação e remoção de tutores, curadores e guardiães, bem como oficiar em todos os demais procedimentos da competência da Justiça da Infância e da Juventude, expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência 4, promover, de ofício ou por solicitação dos interessados, a especialização e a inscrição de hipoteca legal e a prestação de contas dos tutores, curadores e quaisquer administradores de bens de crianças e adolescentes nas hipóteses do artigo 98, ou 5, promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência, inclusive os definidos no artigo 220, parágrafo 3º inciso 2, da Constituição Federal, ou 6, instaurar procedimentos administrativos, e para instruí-los, a linha A, e expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos, e em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar, b. requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta ou indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias, c. requisitar informações e documentos a particulares e instituições privadas, e inciso 7. Instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e determinar a instauração de inquérito policial, para apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção à infância e à juventude. 8. Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. 9. Impetrar mandado de segurança, de injunção e habeas corpus, em qualquer juízo, instância ou tribunal, na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis afetos à criança e ao adolescente, ou 10, representar ao juízo visando a aplicação de penalidade por infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível, ou 11, inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata esta lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas, ou 12, requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços médicos, hospitalares, educacionais e de assistência social, públicos ou privados, para o desempenho de suas atribuições. 13. Intervir, quando não for parte, nas causas cíveis e criminais decorrentes de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente.
Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022, ou vigência parágrafo 1º. A legitimação do Ministério Público para as ações cíveis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo dispuserem a Constituição e esta lei. Parágrafo 2º. As atribuições constantes deste artigo não excluem outras, desde que compatíveis com a finalidade do Ministério Público. Parágrafo 3º. O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso a todo local onde se encontre criança ou adolescente. Parágrafo 4º. O representante do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar, nas hipóteses legais de sigilo. Parágrafo 5º. Para o exercício da atribuição de que trata o inciso 8 deste artigo, poderá o representante do Ministério Público, da linha A, ou reduzir a termo as declarações do reclamante, instaurando o competente procedimento, sob sua presidência, B, e entender-se diretamente com a pessoa ou autoridade reclamada, em dia, local e horário previamente notificados ou acertados, C, e efetuar recomendações visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública afetos à criança e ao adolescente, fixando prazo razoável para sua perfeita adequação. Artigo 202. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta lei, hipótese em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos e requerer diligências, usando os recursos cabíveis. Artigo 203. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente. Artigo 204. A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito, que será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado. Artigo 205. As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas. Capítulo 6º do Advogado. Artigo 206. A criança ou adolescente, seus pais ou responsável, e qualquer pessoa que tenha legítimo interesse na solução da lide poderão intervir nos procedimentos de que trata esta lei, através de advogado, o qual será intimado para todos os atos, pessoalmente ou por publicação oficial, respeitado o segredo de justiça. Parágrafo único. Será prestada assistência judiciária integral e gratuita àqueles que dela necessitarem. Artigo 207. Nenhum adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional, ainda que ausente ou foragido, será processado sem defensor. Parágrafo 1º. Se o adolescente não tiver defensor, ser-lhe-á nomeado pelo juiz, ressalvado o direito de, a todo tempo, constituir outro de sua preferência. Parágrafo 2º. A ausência do defensor não determinará o adiamento de nenhum ato do processo, devendo o juiz nomear substituto, ainda que provisoriamente, ou para o só efeito do ato. Parágrafo 3º. Será dispensada a outorga de mandato, quando se tratar de defensor nomeado ou, sido constituído, tiver sido indicado por ocasião de ato formal com a presença da autoridade judiciária. Capítulo 7 da Proteção Judicial dos Interesses Individuais, Difusos e Coletivos. Artigo 208. Regem-se pelas disposições desta lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular do inciso 1, do ensino obrigatório, ou 2, de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 3. De atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade, redação dada pela Lei nº 13.306, de 2016, 4. De ensino noturno regular, adequado às condições do educando, ou 5. De programas suplementares de oferta de material didático escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino fundamental, ou 6, de serviço de assistência social visando a proteção à família, à maternidade, à infância e à adolescência, bem como ao amparo às crianças e adolescentes que dele necessitem, ou 7, de acesso às ações e serviços de saúde, ou 8, de escolarização e profissionalização dos adolescentes privados de liberdade. 9. De ações, serviços e programas de orientação, apoio e promoção social de famílias e destinados ao pleno exercício do direito à convivência familiar por crianças e adolescentes.
incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência 10, de Programas de Atendimento para a Execução das Medidas Socioeducativas e Aplicação de Medidas de Proteção. Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, em vide 11, de Políticas e Programas Integrados de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência. Incluído pela Lei nº 13.431, de 2017, em vigência, parágrafo 1º. As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela lei. Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 11.259, de 2005, parágrafo 2º. A investigação do desaparecimento de crianças ou adolescentes será realizada imediatamente após notificação aos órgãos competentes, que deverão comunicar o fato aos portos, aeroportos, Polícia Rodoviária e companhias de transporte interestaduais e internacionais, fornecendo-lhes todos os dados necessários à identificação do desaparecido. Incluído pela Lei nº 11.259, de 2005, parágrafo 3º. A notificação a que se refere o parágrafo 2º deste artigo será imediatamente comunicada ao Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas e ao Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, que deverão ser prontamente atualizados a cada nova informação. Incluído pela Lei nº 14.548, de 2023, artigo 209. As ações previstas neste capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Artigo 210. Para as ações cíveis fundadas em interesses coletivos ou difusos, consideram-se legitimados concorrentemente, inciso 1, o Ministério Público, ou 2, a União, os Estados, os municípios, o Distrito Federal e os territórios, 3, as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por esta lei, dispensada a autorização da Assembleia, se houver prévia autorização estatutária. Parágrafo 1º. Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. Parágrafo 2º. Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado poderá assumir a titularidade ativa. Artigo 211. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, o qual terá eficácia de título executivo extrajudicial. Artigo 212. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por esta lei, são admissíveis todas as espécies de ações pertinentes. Parágrafo 1º. Aplicam-se às ações previstas neste capítulo as normas do Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, que lesem direito líquido e certo previsto nesta lei, caberá ação mandamental, que se regerá pelas normas da Lei do Mandado de Segurança. Artigo 213. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Parágrafo 1º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado o receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citando o réu. Parágrafo 2º. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. Parágrafo 3º. A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento. Artigo 214. Os valores das multas reverterão ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo município. Parágrafo 1º. As multas não recolhidas até 30 dias após o trânsito em julgado da decisão serão exigidas através de execução.
promovida pelo Ministério Público, nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. Parágrafo 2º. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção monetária. Artigo 215. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte. Artigo 216. Transitada em julgado a sentença que impuser condenação ao poder público, o juiz determinará a remessa de peças à autoridade competente, para apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente a que se atribua a ação ou omissão. Artigo 217. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. Artigo 218. O juiz condenará a associação autora a pagar ao réu os honorários advocatícios arbitrados na conformidade do parágrafo 4º do artigo 20 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, quando reconhecer que a pretensão é manifestamente infundada. Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados ao décuplo das custas, sem prejuízo de responsabilidade por perdas e danos. Artigo 219. Nas ações de que trata este capítulo, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas. Artigo 220. Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto de ação civil, e indicando-lhe os elementos de convicção. Artigo 221. Se, no exercício de suas funções, os juízos e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura de ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Artigo 222. Para instruir a petição inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, que serão fornecidas no prazo de 15 dias. Artigo 223. O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer pessoa, organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias úteis. Parágrafo 1º. Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente. Parágrafo 2º. Os autos do inquérito civil ou as peças de informação arquivados serão remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 3 dias, ao Conselho Superior do Ministério Público. Parágrafo 3º. Até que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, em sessão do Conselho Superior do Ministério Público, poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação. Parágrafo 4º. A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, conforme dispuser o seu regimento. Parágrafo 5º. Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará, desde logo, outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação. Artigo 224. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Título 7 dos Crimes e das Infrações Administrativas. Capítulo 1 dos Crimes. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 225. Este capítulo dispõe sobre crimes praticados contra a criança e o adolescente, por ação ou omissão, sem prejuízo do disposto na legislação penal. Artigo 226. Aplicam-se aos crimes definidos nesta lei as normas da parte geral do Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal.
Parágrafo 1º. Aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022, ou vigência. Parágrafo 2º. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, é vedada a aplicação de penas de cesta básica ou de outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022, ou vigência. Artigo 227. Os crimes definidos nesta lei são de ação pública incondicionada. Artigo 227-A. Os efeitos da condenação prevista no inciso 1 do caput do artigo 92 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, para os crimes previstos nesta lei, praticados por servidores públicos com abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência de reincidência. Incluído pela Lei nº 13.869, de 2019, o parágrafo único. A perda do cargo, do mandato ou da função, nesse caso, independerá da pena aplicada na reincidência. Incluído pela Lei nº 13.869, de 2019, seção 2 dos crimes em espécie. Artigo 228. Deixar o encarregado de serviço ou o dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de manter registro das atividades desenvolvidas, na forma e prazo referidos no artigo 10 desta lei, bem como de fornecer a parturiente ou a seu responsável, por ocasião da alta médica, declaração de nascimento, onde constem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato, pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena, detenção de 2 a 6 meses, ou multa. Artigo 229. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de identificar corretamente o neonato e a parturiente, por ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos exames referidos no artigo 10 desta lei, pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena, detenção de 2 a 6 meses, ou multa. Artigo 230. Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente, pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais. Artigo 231. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada, pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 232. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento, pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 234. Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão, pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 235. Descumprir, injustificadamente, prazo fixado nesta lei em benefício de adolescente privado de liberdade, pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 236. Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função prevista nesta lei, pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 237. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação em lar substituto, pena, reclusão de 2 a 6 anos, e multa. Artigo 238. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa, pena, reclusão de 1 a 4 anos, e multa. Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa.
Artigo 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro, e pena, reclusão de 4 a 6 anos, e multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude, incluído pela Lei nº 10.764, de 12 de novembro de 2003, pena, reclusão, de 6 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Artigo 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente, redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008, ou pena e reclusão, de 4 a 8 anos, e multa. Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008, parágrafo 1º incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage, ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com esses contracena. Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008, parágrafo 2º aumenta-se a pena de 1/3 se o agente comete o crime. Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008, inciso 1, e no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la. Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008, o 2, prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou, redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008, o 3, prevalecendo-se de relações de parentesco consanguíneo ou afim até o 3º grau, ou por adoção, de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou de quem, a qualquer outro título, tem autoridade sobre ela, ou com seu consentimento. Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008, o artigo 241. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008, ou pena e reclusão, de 4 a 8 anos, e multa. Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008, o artigo 241 a oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, incluído pela Lei nº 11.829, de 2008, ou pena e reclusão, de 3 a 6 anos, e multa. Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008, parágrafo 1º nas mesmas penas incorre quem, incluído pela Lei nº 11.829, de 2008, o inciso 1, e assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo, incluído pela Lei nº 11.829, de 2008, o 2, já assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores às fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo. Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008, parágrafo 2º as condutas tipificadas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º deste artigo são puníveis quando o responsável legal pela prestação do serviço, oficialmente notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput deste artigo. Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008, o artigo 241-b, adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, incluído pela Lei nº 11.829, de 2008, ou pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008, parágrafo 1º a pena é diminuída de 1 a 2/3 se de pequena quantidade o material a que se refere o caput deste artigo. Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008, parágrafo 2º não há crime se a posse ou o armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos artigos
240, 241, 241 e 241-C desta lei, quando a comunicação for feita por, incluído pela Lei nº 11.829, de 2008, o inciso 1, e agente público no exercício de suas funções, incluído pela Lei nº 11.829, de 2008, o 2, membro de entidade, legalmente constituída, que inclua, entre suas finalidades institucionais, o recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícia dos crimes referidos neste parágrafo, e incluído pela Lei nº 11.829, de 2008, o 3, de representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ao serviço prestado por meio de rede de computadores, até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário. Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008, parágrafo 3º as pessoas referidas no parágrafo 2º deste artigo deverão manter sob sigilo o material ilícito referido. Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008, o artigo 241-C. Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual, incluído pela Lei nº 11.829, de 2008, ou pena e reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008, o parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, possui ou armazena o material produzido na forma do caput deste artigo. Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008, o artigo 241 de aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso, incluído pela Lei nº 11.829, de 2008, ou pena e reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008, o parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem, incluído pela Lei nº 11.829, de 2008, inciso 1, e facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso, incluído pela Lei nº 11.829, de 2008, o 2. Pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008, o artigo 241-I. Para efeito dos crimes previstos nesta lei, a expressão ou cena de sexo explícito ou pornográfica compreende qualquer situação que envolva a criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008, o artigo 242. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo, pena, reclusão, de 3 a 6 anos. Redação dada pela Lei nº 10.764, de 12 de novembro de 2003, artigo 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, redação dada pela Lei nº 13.106, de 2015, e pena, detenção de 2 a 4 anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave. Redação dada pela Lei nº 13.106, de 2015 e artigo 244. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida, pena, detenção de 6 meses a 2 anos, e multa. Artigo 244-A. Submeter criança ou adolescente,
como tais definidos no caput do artigo 2º desta lei, a prostituição ou a exploração sexual, incluído pela Lei nº 9.975, de 23 de junho de 2000, pena e reclusão de 4 a 10 anos e multa, além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente da Unidade da Federação, Estado ou Distrito Federal, em que foi cometido o crime, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé. Redação dada pela Lei nº 13.440, de 2017, parágrafo 1º incorrem nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas referidas no caput deste artigo. Incluído pela Lei nº 9.975, de 23 de junho de 2000, parágrafo 2º constitui efeito obrigatório da condenação à cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Incluído pela Lei nº 9.975, de 23 de junho de 2000, o artigo 244b, corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la, incluído pela Lei nº 12.015, de 2009, pena, reclusão, de 1 a 4 anos. Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009, parágrafo 1º incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet. Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009, parágrafo 2º as penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de 1/3 no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do artigo 1º da Lei N. 8.072, de 25 de julho de 1990. Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009, capítulo 2 das infrações administrativas artigo 245. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente, pena, multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Artigo 246. Impedir o responsável ou funcionário de entidade o exercício dos direitos constantes nos incisos 2, 3, 7, 8 e 9 do artigo 124 desta lei, pena, multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Artigo 247. Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo a criança ou adolescente a que se atribua ato infracional, pena, multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Parágrafo 1º incorre na mesma pena quem exibe, total ou parcialmente, fotografia de criança ou adolescente envolvido em ato infracional, ou qualquer ilustração que lhe diga respeito ou se refira a atos que lhe sejam atribuídos, de forma a permitir sua identificação, direta ou indiretamente. Parágrafo 2º se o fato for praticado por órgão de imprensa ou emissora de rádio ou televisão, além da pena prevista neste artigo, a autoridade judiciária poderá determinar a apreensão da publicação. Artigo 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou conselho tutelar, expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência pena, multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Artigo 250. Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável, ou sem autorização escrita desses ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel ou congênere, redação dada pela Lei nº 12.038, de 2009. Pena e multa. Redação dada pela Lei nº 12.038, de 2009. Parágrafo 1º em caso de reincidência, sem prejuízo da pena de multa, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Incluído pela Lei nº 12.038, de 2009.
Parágrafo 2º. Se comprovada a reincidência em período inferior a 30 dias, o estabelecimento será definitivamente fechado e terá sua licença cassada. Incluído pela Lei nº 12.038, de 2009. Artigo 251. Transportar criança ou adolescente, por qualquer meio, com inobservância do disposto nos artigos 83, 84 e 85 desta lei, pena, multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Artigo 252. Deixar o responsável por diversão ou espetáculo público de afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza da diversão ou espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação, pena, multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Artigo 253. Anunciar peças teatrais, filmes ou quaisquer representações ou espetáculos, sem indicar os limites de idade a que não se recomendem, pena, multa de 3 a 20 salários de referência, duplicada em caso de reincidência, aplicável, separadamente, à casa de espetáculo e aos órgãos de divulgação ou publicidade. Artigo 254. Transmitir, através de rádio ou televisão, espetáculo ou sem aviso de sua classificação, expressão declarada inconstitucional pela ADIM 2404. Pena, multa de 20 a 100 salários de referência ou duplicada em caso de reincidência. A autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da programação da emissora por até 2 dias. Artigo 255. Exibir filme, trailer, peça, amostra ou congênere classificado pelo órgão competente como inadequado às crianças ou adolescentes admitidos ao espetáculo, pena, multa de 20 a 100 salários de referência, ou na reincidência, a autoridade poderá determinar a suspensão do espetáculo ou o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Artigo 256. Vender ou locar a criança ou adolescente fita de programação em vídeo, em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente, pena, multa de 3 a 20 salários de referência, e em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Artigo 257. Descumprir obrigação constante dos artigostes 78 e 79 desta lei, pena, multa de 3 a 20 salários de referência, duplicando-se a pena em caso de reincidência, sem prejuízo de apreensão da revista ou publicação. Artigo 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou empresário de observar o que dispõe esta lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo, pena, multa de 3 a 20 salários de referência, e em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Artigo 258-A. Deixar a autoridade competente de providenciar a instalação e operacionalização dos cadastros previstos no artigo 50 no parágrafo 11 do artigo 101 desta lei, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência pena, multa de R$ 1.000 a R$ 3.000. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência parágrafo único. Incorre nas mesmas penas a autoridade que deixa de efetuar o cadastramento de crianças e de adolescentes em condições de serem adotadas, de pessoas ou casais habilitados à adoção e de crianças e adolescentes em regime de acolhimento institucional ou familiar. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência artigo 258-B, deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de efetuar imediato encaminhamento à autoridade judiciária de caso de que tenha conhecimento de mãe ou gestante interessada em entregar seu filho para adoção, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência pena, multa de R$ 1.000 a R$ 3.000. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência parágrafo único. Incorre na mesma pena o funcionário de programa oficial ou comunitário destinado à garantia do direito à convivência familiar que deixa de efetuar a comunicação referida no caput deste artigo. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, em vigência artigo 258-C.
Descumprir a proibição estabelecida no inciso 2 do artigo 81, redação dada pela Lei nº 13.106, de 2015, pena, multa de R$ 3.000 a R$ 10.000, redação dada pela Lei nº 13.106, de 2015, medida administrativa, interdição do estabelecimento comercial até o recolhimento da multa aplicada. Redação dada pela Lei nº 13.106, de 2015, e disposições finais e transitórias artigo 259. A União, no prazo de 90 dias contados da publicação deste Estatuto, elaborará projeto de lei dispondo sobre a criação ou adaptação de seus órgãos às diretrizes da política de atendimento fixadas no artigo 88-A, ao que estabelece o título 5 do livro 2. Parágrafo único. Compete aos Estados e municípios promoverem a adaptação de seus órgãos e programas às diretrizes e princípios estabelecidos nesta lei. Artigo 260. Os contribuintes poderão efetuar doações aos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, distrital, estaduais ou municipais, devidamente comprovadas, sendo essas integralmente deduzidas do imposto de renda, obedecidos os seguintes limites, redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012, vide, inciso 1 hífen 1% do imposto sobre a renda devido apurado pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, e redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012, vide, o 2, 6% do imposto sobre a renda apurado pelas pessoas físicas na declaração de ajuste anual, observado o disposto no artigo 22 da Lei Nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997. Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012, vide, o parágrafo 1º-A. Na definição das prioridades a serem atendidas com os recursos captados pelos fundos nacional, estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente, serão consideradas as disposições do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária e as do Plano Nacional pela Primeira Infância. Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016, parágrafo 2º. Os Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente fixarão critérios de utilização, por meio de planos de aplicação, das dotações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente percentual para incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda, de crianças e adolescentes e para programas de atenção integral à primeira infância em áreas de maior carência socioeconômica e em situações de calamidade. Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016, parágrafo 3º. O Departamento da Receita Federal, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, regulamentará a comprovação das doações feitas aos fundos, nos termos deste artigo. Incluído pela Lei nº 8.242, de 12 de outubro de 1991, parágrafo 4º. O Ministério Público determinará em cada comarca a forma de fiscalização da aplicação, pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dos incentivos fiscais referidos neste artigo. Incluído pela Lei nº 8.242, de 12 de outubro de 1991, parágrafo 5º. Observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, a dedução de que trata o inciso 1 do caput, redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012, vide, e inciso 1, será considerada isoladamente, não se submetendo a limite em conjunto com outras deduções do imposto, e incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, vide, o 2, não poderá ser computada como despesa operacional na apuração do lucro real, incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, vide, o artigo 260-A. A partir do exercício de 2010, ano calendário de 2009, a pessoa física poderá optar pela doação de que trata o inciso 2 do caput do artigo 260 diretamente em sua declaração de ajuste anual.
incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, parágrafo 1º, a doação de que trata o caput poderá ser deduzida até os seguintes percentuais aplicados sobre o imposto apurado na declaração, incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, e inciso 1, vetado, incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, o 2, vetado, e incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, o 3% a partir do exercício de 2012. Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, parágrafo 2º, a dedução de que trata o caput, incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, e inciso 1, está sujeita ao limite 16% do imposto sobre a renda apurado na declaração de que trata o inciso 2 do caput do artigo 260, e incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, o 2, não se aplica à pessoa física que, incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, a linha A, utilizar o desconto simplificado, incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, o B, e apresentar declaração em formulário, ou, incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, o C, e entregar a declaração fora do prazo, incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, e inciso 3, só se aplica às doações em espécie, e, incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, o 4, não exclui ou reduz outros benefícios ou deduções em vigor. Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, parágrafo 3º, o pagamento da doação deve ser efetuado até a data de vencimento da primeira cota ou cota única do imposto, observadas instruções específicas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, vide, parágrafo 4º, não pagamento da doação no prazo estabelecido no parágrafo 3º implica a glosa definitiva desta parcela de dedução, ficando a pessoa física obrigada ao recolhimento da diferença de imposto devido apurado na declaração de ajuste anual com os acréscimos legais previstos na legislação. Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, parágrafo 5º, a pessoa física poderá deduzir do imposto apurado na declaração de ajuste anual as doações feitas, no respectivo ano calendário, aos fundos controlados pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente municipais, distrital, estaduais e nacional concomitantemente com a opção de que trata o caput, respeitado o limite previsto no inciso 2 do artigo 260. Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, artigo 260-B. A doação de que trata o inciso 1 do artigo 260 poderá ser deduzida, incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, e inciso 1, do imposto devido no trimestre, para as pessoas jurídicas que apuram o imposto trimestralmente, e incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, o 2, do imposto devido mensalmente no ajuste anual, para as pessoas jurídicas que apuram o imposto anualmente. Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, o parágrafo único. A doação deverá ser efetuada dentro do período a que se refere a apuração do imposto. Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, artigo 260-C. As doações de que trata o artigo 260 desta lei podem ser efetuadas em espécie ou em bens. Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, o parágrafo único. As doações efetuadas em espécie devem ser depositadas em conta específica, em instituição financeira pública, vinculadas aos respectivos fundos de que trata o artigo 260. Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, artigo 260-D.
Os órgãos responsáveis pela administração das contas dos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais devem emitir recibo em favor do doador, assinado por pessoa competente e pelo presidente do conselho correspondente, especificando, incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide e inciso 1. Número de ordem, e incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide o 2, nome, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, e endereço do emitente, e incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide o 3, nome, CNPJ ou Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, o do doador, incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide o 4, data da doação e valor efetivamente recebido, e incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide 5, ano calendário a que se refere a doação. Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, parágrafo 1º o comprovante de que trata o caput deste artigo pode ser emitido anualmente, desde que discrimine os valores doados mês a mês. Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, parágrafo 2º no caso de doação em bens, o comprovante deve conter a identificação dos bens, mediante descrição em campo próprio ou em relação anexa ao comprovante, informando também se houve avaliação, o nome, CPF ou CNPJ e endereço dos avaliadores. Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, artigo 260. Na hipótese da doação em bens, o doador deverá, incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, e inciso 1, comprovar a propriedade dos bens, mediante documentação hábil, incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, o 2, baixar os bens doados na declaração de bens e direitos, quando se tratar de pessoa física, e na escrituração, no caso de pessoa jurídica, e incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, o 3, considerar como valor dos bens doados, incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, a linha A. Para as pessoas físicas, o valor constante da última declaração do imposto de renda, desde que não exceda o valor de mercado, incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, o B. Para as pessoas jurídicas, o valor contábil dos bens. Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, o parágrafo único. O preço obtido em caso de leilão não será considerado na determinação do valor dos bens doados, exceto se o leilão for determinado por autoridade judiciária. Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, artigo 260-F. Os documentos a que se referem os artigos 260-D e 260 devem ser mantidos pelo contribuinte por um prazo de 5 anos para fins de comprovação da dedução perante a Receita Federal do Brasil, incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, artigo 260-G. Os órgãos responsáveis pela administração das contas dos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais devem, incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, e inciso 1, manter conta bancária específica destinada exclusivamente a gerir os recursos do fundo, incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, o 2, manter controle das doações recebidas, e incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, o 3, informar anualmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil as doações recebidas mês a mês, identificando os seguintes dados por doador, incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, a linha A, o nome, CNPJ ou CPF, incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, invide, o B, o valor doado, especificando se a doação foi em espécie ou em bens.
incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, vide o artigo 260 horas. Em caso de descumprimento das obrigações previstas no artigo 260-G, a Secretaria da Receita Federal do Brasil dará conhecimento do fato ao Ministério Público. Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, vide o artigo 260-I. Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente Nacional, estaduais, distrital e municipais divulgarão amplamente à comunidade, incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, vide e inciso 1, o calendário de suas reuniões, incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, vide o 2. As ações prioritárias para aplicação das políticas de atendimento à criança e ao adolescente, incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, vide o 3, os requisitos para apresentação de projetos a serem beneficiados com recursos dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente Nacional, estaduais, distrital ou municipais, incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, vide o 4, a relação dos projetos aprovados em cada ano calendário e o valor dos recursos previstos para implementação das ações, por projeto, incluído pela Lei nº 12.594, de 2012. Vide o 5, o total dos recursos recebidos e a respectiva destinação, por projeto atendido, inclusive com cadastramento na base de dados do Sistema de Informações sobre a Infância e a Adolescência, e incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, vide o 6. A avaliação dos resultados dos projetos beneficiados com recursos dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente Nacional, estaduais, distrital e municipais. Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, vide o artigo 260-J. O Ministério Público determinará, em cada comarca, a forma de fiscalização da aplicação dos incentivos fiscais referidos no artigo 260 desta lei. Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, vide o parágrafo único. O descumprimento do disposto nos artigos 260-G e 260-I sujeitará os infratores a responder por ação judicial proposta pelo Ministério Público, que poderá atuar de ofício, a requerimento ou representação de qualquer cidadão. Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, vide o artigo 260-K. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, CSDH-PR, encaminhará à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até 31 de outubro de cada ano, arquivo eletrônico contendo a relação atualizada dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente Nacional, distrital, estaduais e municipais, com a indicação dos respectivos números de inscrição no CNPJ e das contas bancárias específicas mantidas em instituições financeiras públicas, destinadas exclusivamente a gerir os recursos dos fundos. Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, vide o artigo 260 litros. A Secretaria da Receita Federal do Brasil expedirá as instruções necessárias à aplicação do disposto nos artigos 260-260-K, incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, vide o artigo 261. A falta dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, os registros, inscrições e alterações a que se referem os artigos 90, parágrafo único, e 91 desta lei serão efetuados perante a autoridade judiciária da comarca a que pertencer a entidade. Parágrafo único. A União fica autorizada a repassar aos estados e municípios, e os estados aos municípios, os recursos referentes aos programas e atividades previstos nesta lei, tão logo estejam criados os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente nos seus respectivos níveis. Artigo 262. Enquanto não instalados os conselhos tutelares, as atribuições a eles conferidas serão exercidas pela autoridade judiciária. Artigo 263. O Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal,
passa a vigorar com as seguintes alterações. Item 1. O artigo 121. Parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. 2. Artigo 129. Parágrafo 7º. Aumenta-se a pena de 1/3, se ocorrer qualquer das hipóteses do artigo 121, parágrafo 4º. Parágrafo 8º. Aplica-se à lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. 3. Artigo 136. Parágrafo 3º. Aumenta-se a pena de 1/3, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. 4. Artigo 213. Parágrafo único. Se a ofendida é menor de 14 anos, pena, reclusão de 4 a 10 anos. 5. Artigo 214. Parágrafo único. Se o ofendido é menor de 14 anos, pena, reclusão de 3 a 9 anos. Artigo 264. O artigo 102 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, fica acrescido do seguinte item: do artigo 102. 6º, a perda e a suspensão do pátrio poder. Artigo 265. A imprensa nacional e demais gráficas da União, da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, promoverão edição popular do texto integral deste Estatuto, que será posto à disposição das escolas e das entidades de atendimento e de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Artigo 265-A. O poder público fará periodicamente ampla divulgação dos direitos da criança e do adolescente nos meios de comunicação social. Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016, o parágrafo único. A divulgação a que se refere o caput será veiculada em linguagem clara, compreensível e adequada a crianças e adolescentes, especialmente as crianças com idade inferior a 6 anos. Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016, o artigo 266. Esta lei entra em vigor 90 dias após sua publicação. Parágrafo único. Durante o período de vacância deverão ser promovidas atividades e campanhas de divulgação e esclarecimentos acerca do disposto nesta lei. Artigo 267. Revogam-se as leis nº 4.513, de 1964, e 6.697, de 10 de outubro de 1979, Código de Menores, e as demais disposições em contrário. Brasília, 13 de julho de 1990, 169º da Independência e 102º da República. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Até a próxima.